mas mesmo assim é bom gravar, para deixar lá registrado. Boa noite. Aí é que você se Então, engana. Eu, rapaz, as últimas aulas que eu perdi, eu estou assistindo. então o senhor é um guerreiro, seu Luiz, só tem o senhor mesmo. Então, voltando aqui, nós temos a modulação que nós vimos semana passada e nós vimos a modulação, que ela pode ser por amplitude, Só tem um detalhe. quando eu mudo o A, pode ser por frequência quando eu mudo o F aqui dentro, ou a modulação por fase quando eu mudo o Φ. Pode falar, seu Luiz. Fala, seu Luiz. É que nas dúvidas não tem como a gente tirar, né? Tirar, mas só não tem o WhatsApp, só pode mandar o WhatsApp tanto no grupo quanto para mim pessoal. O WhatsApp é Não, mas liberado, a pessoa tranquilo. usar. Se não quiser Uma usar o WhatsApp, dúvida pode mandar por eu e-mail. tive nessa aula aí, e Pode quando chegar lá a falar. gente tira. Então, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Então, veja, na banda lateral dupla, o que é que eu vou ter indo com a imagem? Eu terei o meu sinal, tenho o meu modulador, que é a portadora, tem o sinal modulante, tem uma portadora, e no final vou ter o sinal modulado. Meu sinal MT vezes o cosseno de ômega CT. Neste caso, eu terei o meu sinal com este formato, eu vou ter que a minha portadora tem uma frequência maior, mas quando eu misturo os sinais, perdão, eu terei que o formato final vai se aproximar do sinal com a frequência interna da minha portadora. Então, se eu tinha esse sinal, certo? E ele tinha de menos B a B, então eu vou ter um tamanho aqui de largura de banda de 2B, que é o que eu preciso, que a gente chama de frequência de amostragem. Na teoria da amostragem, o teorema de Nykst, ele diz que para eu poder utilizar, fazer a transferência desse sinal, o envio desse sinal, eu preciso que a frequência de amostragem desse sinal seja de pelo menos 2 vezes a largura de banda. E aqui eu vou ter as duas bandas que eu estou tratando, certo? Do meu sinal AM, que é o que eu tenho, a modulação em banda lateral dupla, de um lado e de outro, com portadora suprimida. Então eu não vou ter a portadora, vou ter apenas as duas bandas, USB e LSB. E a amplitude vai ser A. Ok? Então eu tenho no espectro, ou seja, meu sinal é T, em menos 2 FT, em menos 2 FC e em 2 FC. Ok? Chegando o meu sinal, eu vou ter que demodular. Demodulando o sinal, vou passar por um filtro passa-baixas, deixando passar apenas as frequências mais baixas e cortando as frequências mais altas, e vou ter metade do sinal. É isso que ele está mostrando, tá bom? E o que é a demodulação? Então, chegando no sinal, eu preciso demodular o sinal, eu preciso tirar a portadora do sinal para que ele volte a um sinal anterior que eu tinha. Olha, se eu estava vendo o sinal no tempo e agora eu estou vendo ele na frequência, tinha o sinal do tempo para a frequência, eu tive que aplicar a FFT. E agora eu estou voltando da frequência para o tempo. Quem é que eu vou aplicar? Quem é que eu vou aplicar, senhores? Se eu apliquei a FFT, e agora, para tirar, para voltar de novo para o tempo, o que é que eu preciso aplicar no sinal? A série de Fourier? A série de Fourier, exato. Não, A série primeira. não. Eu apliquei a transformada de Fourier para sair do tempo para a frequência. Agora eu preciso voltar da frequência para o tempo. Como é que eu faço? Então não vai usar nem a série de Fourier. Não. Eu vou usar a transformada de Fourier inversa, a IFFT. A série de Fourier, para quem não entendeu, série de Fourier é utilizada para sinais contínuos. Depois do sinal amostrado, eu tenho que usar a transformada de Fourier, porque dentro da amostragem eu vou reduzir meus sinais para sinais discretos. Então eu uso a transformada de Fourier. No caso do MATLAB, do Octave, uso a transformada rápida de Fourier. Tá certo? Eu mostrei isso para vocês já, quando a gente viu lá em Fourier.
repetido novamente, série de Fourier para sinal, eu quero representar qualquer tipo de sinal num conjunto de senos e cossenos, é a série de Fourier. Quando eu utilizo a transformada de Fourier, eu estou saindo lá do tempo para a frequência. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Tudo bem, professor, mas aquele tratamento Pode do falar. sinal lá, onde você suprimiu a portadora, para que serve aquele tratamento ali? É um tipo de modulação que é o tipo mais utilizado em modulação AM, que era utilizado nas antigas rádios AM, na transmissão por portadora suprimida. É o que você vai mais encontrar como base de modulação. Vai dar aula de modulação, se começa logo por aí. Porque é o que era mais utilizado e o que está mais pavimentado. Se você entender aquilo ali, o resto vem a reboque. Tá certo, seu Luiz? Eu estou mais interessado não na matemática, porque quando a gente estuda isso aqui, geralmente, em outras disciplinas, o professor foca na matemática, para você usar FFT, para você calcular na mão as transformadas de Fourier, todas elas, para você chegar na frequência e depois você voltar para o tempo. Eu não estou bem interessado, eu estou interessado que vocês entendam a mecânica da coisa, que é o que me foi pedido. Porque se eu der isso para vocês, a gente não vai andar. Nós não vamos andar. Então eu quero que vocês entendam o que é a modulação e o que é a demodulação, independente se eu estou trabalhando com a modulação em amplitude, frequência ou fase. Vocês conseguem entender isso ou não? Tranquilo. Pronto. Porque eu gostaria de dar do jeito que eu estudei, mas ia ser mais trabalhoso, mas vocês iam dominar a matemática melhor, certo? Então o que é que ele está dando? Ele tem esse sinal, o E de T, MT cossenal quadrado de ômega CT, certo? Onde ele chegou, que isso aqui também é o meio de MT, mais MT cosseno de 2 ômega CT. Veja, quando ele aplicou a transformada de Fourier sobre o sinal, ele vai ter isso daqui. Ele vai ter meio do sinal passado na frequência, que aqui está no tempo. Ele vai ter meio desse sinal na frequência, mais um quarto desse sinal na frequência, mais F mais 2FC, mais EMF menos 2FC. Eu tenho a variação do meu sinal em frequência. Deixa eu ver se ele mostra aqui o gráfico, que vai ser exatamente isso. Olha, deixa eu mostrar para cá. Eu vou mostrar esse exemplo, certo? Eu vou ler para que vocês possam ver que não tem dificuldade de você entender o que está sendo apresentado. A gente não lê muitas vezes que acha difícil, mas não é. O caso nesse exemplo é referido como modulação por tom, pois o sinal modulante é uma senoide pura, só uma senoide, ou tom puro. O cosseno de ômega MT. Para deixar claros os conceitos básicos da modulação DSBSC, resolvemos esse problema nos domínios da frequência e do tempo. Na abordagem do domínio da frequência, trabalhamos com o espectro dos sinais. O espectro do sinal em banda base, ou seja, MT cosseno de ômega MT, é dado por... Isso aqui é o espectro do sinal. Tá certo? Quando eu apliquei a FFT no sinal, saiu isso. Meio. Que função é essa, delta? Alguém lembra? Alguém lembra dessa função? Não, eu não. É a função impulso unitário. Como é que é a função impulso unitário? A função impulso unitário, ela vale zero para qualquer valor assim maior ou menor do que zero. E ela vale 1 quando é zero. Ela é isso daqui. Olha, se você não tivesse esse conceito, me lasquei, porque eu não vou conseguir dar aula, não. Não vou conseguir mesmo. Aqui é o zero, certo? Então, essa função ela é assim, ó. Pronto. Ela é só isso. Ela vale 1
quando isso aqui é zero. Quando isso aqui é zero, ela vale 1. E para todos os valores maiores ou menores do que zero, ela vale zero. Para cá ela vale zero e para cá ela vale zero. Isso é a função impulso unitário. Lembra que com essa função impulso eu conseguia formar qualquer sinal amostrado? Bastava eu multiplicar pela amplitude e fazer com que o sinal variasse no seu posicionamento. Lembra? Ou ninguém lembra? Ninguém lembra, não? Acho que ninguém lembra, ninguém fala. Então lascou. Eu não vou conseguir dar aula, não. Eu lembro só disso aí. Aí lascou, porque eu tenho um sinal como esse. Ó. Eu tenho esse sinal. Eu disse a vocês que eu posso representar esse sinal na amostragem dele como impulso unitário, certo? Se eu traçar isso daqui assim, e aqui eu disser que isso aqui é 1, isso aqui é menos 1. Então eu estou pegando a amostra desse sinal. Como é que eu represento isso aqui? Vai ser 1, 2, 3, 4. Como é que eu represento aqui esse ponto aqui em menos 1? Em menos 1, eu vou pegar a função delta de x e vou multiplicar ela por menos 1. Menos 1 vezes menos x. O que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter nela? Mais 1, perdão. Mais 1 vezes menos x. Eu vou deslocar essa função, que essa função está aqui no zero, certo? Quando eu multiplicar ela por mais 1, ou somar ela, perdão, eu vou somar ela com mais 1, não vou multiplicar, desculpe. Eu vou somar ela aqui com mais 1. Quando eu somar ela com mais 1, esse meu delta ele vem para cá. E depois que eu multiplicar por menos x, ele vai fazer isso. Depois por menos 2, essa mesma função vai fazer isso. Depois por menos 3, ela vai fazer isso. Então, eu posso representar as amostras desses sinais. Aqui, eu posso ter um monte de sinal aqui, ó. E eu posso representá-los como o quê? Como um somatório de impulsos unitários. Só isso. Olhando para cá, eu vou ter quantos impulsos unitários? Eu tenho quantos impulsos unitários aqui? 2. 2. Qual é a amplitude desse impulso? 1. Não. Não é. Olha aqui a amplitude do impulso. Qual é a amplitude desse impulso? Senhores, qual é a amplitude do impulso? É meio. É meio. Se o impulso unitário ele vale 1, se eu pego 1 e multiplico por 0,5, quanto é que dá 0,5 vezes 1? Faça na calculadora e me diga. Ô, professor, não é 0,5, rapaz. Então, porque disseram aí que era 1? A amplitude aqui é 0,5. Eu falei E que eu era vou ter 1. dois sinais. Eu falei que era 1, porque eu só vi o 1. Tá certo, seu Luiz. Mas vamos lá. O senhor está vendo aqui, essa função, o que está me dizendo aqui dentro dessa função? Que eu vou ter a função que ela estava em zero, na verdade ela vai estar na frequência f e deslocada de fm. O primeiro vai estar deslocado de fm para a direita e o segundo deslocado de fm para a esquerda.
Veja se não é isso aqui. É ou não é? Sim, senhor. É difícil de olhar para esse negócio aqui e visualizar isso? Seja sincero. Não, senhor. Pronto, homem. É só isso que ele está dizendo. Veja, aqui não tem dificuldade. Eu tenho a função impulso unitário, e sempre vai ser assim, a função impulso unitário. Eu vou fazer amostras. Isso daqui vai estar na frequência. Se eu quiser em radiano por segundo, eu tenho que transformar isso em quê? Em ômega. Então eu vou ter que fazer como? Como é que é ômega, né? 2πf? Sim, senhor. Então o que é que vai acontecer? Esse 2 vai sumir com o 2 que vai multiplicar e vou ter apenas o π. Aí eu saí da frequência em hertz e agora eu vou trabalhar em radianos por segundo. Tá certo? O espectro dela, quando eu falo de espectro, eu estou vendo no domínio da frequência. O espectro que eu vou ver está aqui. Mas veja, essa daqui é o do sinal. O que é que eu vou ver o espectro quando eu for ver o DSB? Eu vou ver ele com uma parte do sinal à esquerda, tá vendo? Do zero, e uma parte do sinal à direita do zero, onde eu tenho uma frequência central e vou ter uma parte do sinal LSB e outra parte do sinal USB. Só que aqui eu tinha meio. E agora eu não vou ter mais meio, eu vou ter um quarto, eu vou ter a metade daquilo. Quando eu passar o meu filtro passa-faixas, aquilo que estava um quarto, que eu não tenho apenas meio do sinal, no final eu não vou ter o meio, eu vou ter, quando eu passar o filtro passa-baixas, eu vou ter apenas a metade desse sinal, ou seja, eu vou ter um oitavo. E aqui está a modulação DSB-SC. Tá certo, senhores? Ou tá errado? Ou os senhores não conseguiram entender? Eu quero que vocês vejam visualmente como é que funciona. Ou não conseguiram compreender? É uma coisa bem simples. Mas por que é suprimido assim, professor? Suprimido, suprimido mesmo, porque aqui não vai, nesse caso, não vai aparecer uma frequência a mais que é a frequência da portadora. Eu só vou ter a frequência do sinal. Sim. A portadora, que é esse FC aqui, o senhor está vendo algum sinal em FC? Não. O senhor está vendo apenas FC mais FM e FC menos FM. Tem alguma coisa aqui em FC? Tem uma seta dessa? Não, senhor. Então ela está suprimida. Compreendeu agora ou não? Mais ou menos. Mais ou menos é outra coisa, né? Mas vamos para frente. Não, professor. Melhorou agora. Pronto. Então, eu tenho alguns tipos de moduladores, moduladores multiplicadores e moduladores não lineares, certo? Não linear, porque nós vimos o que é um sinal linear. Para uma entrada X, eu tenho uma resposta Y. Um sinal linear, para uma entrada X, eu posso ter uma saída E elevada a Y. Entenderam? Ou não entenderam? Eu gosto quando vocês ficam em silêncio, que eu tenho plena certeza que ninguém está entendendo nada. Esses moduladores também podem ser chaveados, certo? Eles podem ser truncados. A operação de multiplicação requerida para a modulação pode ser substituída por uma operação de chaveamento mais simples. E se dermos conta de que um sinal modulado pode ser obtido multiplicando MT não apenas por uma senoide pura, mas também por um sinal periódico φt de frequência aumentar fundamental ômega c. O sinal periódico desse tipo pode ser expresso em uma série de Fourier trigonométrica. É só isso. Se vocês lerem, vão entender. Eu li alguma coisa, o que eu li, vocês entenderam o que eu li ou não? Sim, com certeza.
Pronto. Vejam, eu quero mostrar para vocês que isto não é difícil. Ele está mostrando apenas que, no caso dos pulsos aviáticos, ele pode... O que eu tenho mostrado para vocês na modulação por amplitude, eu peguei um sinal e multipliquei por uma senoide pura, não foi? Aqui, ó. Eu peguei meu sinal e multipliquei por uma senoide, não foi isso que eu fiz? Sim, foi isso aí. Pronto. Agora imagine que eu não multiplique por uma senoide pura, mas eu multiplique por uma série de Fourier. Uma série de Fourier não vai formar um sinal que não vai ser exatamente uma senoide. Eu posso representar um monte de tipos de sinais diferentes. É só isso que ele está dizendo. Em vez de ser uma senoide pura, eu posso multiplicar por outros sinais, contanto que eu conheça a forma do sinal. E aqui ele dá alguns exemplos. Se eu tiver, por exemplo, um trem de pulsos quadrado, certo? De 1/2, de 2 elevado, de 2π. A gente pode até plotar esse gráfico aqui, para vocês verem que isso aqui vai dar um pulso quadrado. Quanto mais eu aumentar ele aqui, mais parecido com o quadrado esse negócio fica. E assim, se eu pegar meu sinal e multiplicar por esse trem de pulsos, eu vou ter um resultado chaveado. Olha, eu tinha o sinal e agora eu tenho um pulso quadrado. Aqui está o meu sinal, tá vendo? Aqui eu tenho um trem de pulsos quadrados. Quando eu multiplicar um por outro, eu vou ter esse trem de pulso que vai se parecer com o meu sinal original. E ele vai ficar dessa forma. Eu ainda vou ter o meu sinal FC e menos FC, e vou ter o formato da minha onda. Quando eu passar isso por um filtro passa-baixas, eu vou ter o resultado do meu sinal. Eu vou ter o meu modulador DSB-SC, que vou ter a portadora também suprimida. Mas veja, em vez de usar somente a mesma senoide, eu estou usando agora um trem de pulsos quadrado. Tudo bem até aí? Deu para entender? Nesse exemplo aí, o filtro é passa-baixo ou é passa-faixa? Perdão, passa-faixa, passa-baixa não, desculpe, se eu falei passa-baixa. Passa-faixas. Vai deixar passar apenas uma faixa de frequências. Sim. Tudo bem? E o resultado que eu vou ter é o 2 sobre π mt cosseno de ômega c. Porque eu estou usando aqui não o 2πf, mas o ômega c para representá-lo. Então você vai ter vários tipos de formatos para gerar esse trem de pulsos. Nesse caso aqui, ó, ele está gerando esse trem de pulsos, certo? A partir dessa configuração. Quem lembra dessa configuração? Sim, é uma fonte de onda completa. Transformador de onda completa, né? Mas veja aqui dentro dele, o que é que eu tenho? Eu tenho justamente aqui o meu A cosseno de ômega c, eu tenho a minha portadora. Quando eu fizer isso, eu vou gerar um trem de pulsos quadrado. Eu não vou ter mais a senoide, eu vou ter um trem de pulsos quadradinho. Ele está mostrando uma forma de fazer isso por uma ponte de diodos. Ligado a esse modulador, vai sair no final um filtro vai passar em um filtro passa-faixas. Tudo bem? Ele só está mostrando que não é necessariamente, eu não preciso usar apenas uma senoide pura. Eu tenho outras soluções. Aqui também vai utilizar também um trem de pulsos, está vendo? Como é que é o sinal, como é que é a portadora? O meu sinal, como é que ele fica? E essa portadora aqui, ó, esse modulador é em anel. E aqui está meu A cosseno de ômega c, que é a minha portadora. Tem o meu sinal, ele vai chegar até aqui, vai passar pelo anel e vai chegar do outro lado. Vai passar por um filtro passa-faixa, para chegar do outro lado. Quero passar disso aqui. A demodulação, como eu falei, é o processo inverso. Tudo que eu fiz
Na modulação eu vou ter que fazer o inverso para a demodulação. Veja, ele vai tratar mais uma vez da modulação em amplitude, mas eu não quero perder tempo, eu quero saber se vocês entenderam a modulação em... Alguém pode falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então já vai sair da modulação para a demodulação, não é? Não, eu não vou mostrar a demodulação. A demodulação é só... Tanto é que é muito pequenininho. A demodulação é apenas o processo inverso da modulação. Sim, eu quero saber se tem coisa tem bem mais coisa, né, na modulação. Por exemplo, você pode enviar mais de um sinal original na portadora só, né? Mas aí não é somente o fato da modulação. Aí já nós vamos tratar de uma outra coisa que nós vamos ver mais na frente, seu Luiz, que é a parte de multiplexação. Ah, tranquilo, é isso aí. Aí você vai tratar também de FDM, por exemplo, que eu posso... Aqui eu estou tratando na amplitude, não é isso? Mas eu posso também fazer a modulação, como eu falei, na frequência, não é? E quando faço a modulação na frequência, eu posso pegar essa frequência e dividir em diversas partes pequenas, que eu vou chamar de canais. Cada canal desse vai ter um pedacinho daquela frequência. Então eu posso, para cada pedacinho desse, para cada grupo desse, criar um grupo, e para cada pedacinho desse eu criar uma subportadora. E modular todos esses sinais juntos na frequência. E mandar todos eles juntos por um único canal. Então eu junto tudo aquilo e mando por um único canal. Quando eu faço isso, eu estou multiplexando o sinal. Eu também falei isso eu acho que eu falei isso na última aula. A gente multiplexa o sinal, a gente junta tudo no único meio, por um único canal, e envia. Chegando do outro lado, eu vou demultiplexar meu sinal. Eu vou abrir meu sinal, certo? Vou ter que ter a solução para aquelas diversas subportadoras, porque depois, além de demultiplexar, eu vou ter que demodular cada canal daquele sinal, para que eu possa apresentá-lo. E isso é uma transmissão eficiente. Eu não sei se eu fui claro. Sim, então a modulação só pode ser com um sinal só, né? Eu vou modular para o sinal. Agora eu posso criar subportadoras para modular vários sinais, certo? Dentro de um determinado canal. Entendeu, seu Luiz? Eu posso otimizar meu processo. Sim, senhor. Então, por isso que eu queria passar um pouco disso daqui, porque aqui vai ser mais matemática e menos o que eu acho, o que para mim eu acho interessante para vocês, certo? Potência de banda lateral, isso aqui eu não vou pedir, eu quero que vocês entendam o fenômeno. A geração de um sinal AM, a gente nem mais tem nem mais tem, eu não sei se tem aí, aqui só tem 2 ou 3 rádios AM que nem estão funcionando mais, estão para ser desligadas. E o que me foi pedido foi para não dar ênfase a esse tipo de coisa. Dê ênfase mais foi o que foi pedido, dê ênfase mais aos alunos entenderem o fenômeno e compreenderem o que é. Tá certo, senhores? Mas, para quem tem curiosidade, um receptor AM, por exemplo, você pode fazer ele com o circuito mais simples possível. Fazia com capacitor e um resistor. Para você ter uma ideia, e uma antena. Uma antena, um capacitor e um resistor. E um capacitor variável, claro, né? Pode falar, seu Luiz. Esses rádiozinhos de como ele não, a transmissão dele não é AM, não? Não, ele não tem. Esses rádios que nós compramos não tem transmissor, não. Ele só tem um receptor, seu Luiz. Não, eu estou falando desses rádios, por exemplo. Eu tenho 2 rádiozinhos que eu uso para me trabalhar, para me comunicar com geralmente não é AM, não. Não é AM, não, seu Luiz. Não é AM. É VHF.
Ele usa VHF. VHF ou UHF, depende. Alguns deles utilizam até FM. Eu já vi esses walk-talks, né? Eu já vi o walk-talk desse que usa até FM. Mas AM não. Porque a frequência de funcionamento do AM é muito baixa. Uma frequência bem elevada, né? VHF. É por causa do tamanho da antena e dos componentes, seu Luiz. A AM, como é uma frequência muito baixa, a frequência de AM, então você tem a antena extremamente grande. A frequência de AM gira em torno de 1,2, 1,4 MHz. Quanto é que fica o tamanho de uma antena para 1,4 MHz? 1,2 MHz, por exemplo? É só dividir C, 3 vezes 10 a oitava, dividido por 1,2 vezes 10 a sexta. Dá quanto? Eu vou fazer aqui. Eu tenho uma aqui de 2.1 mega que ela tem 35 metros aqui em casa. É isso aí. É isso aí mesmo. Então você vê, você vai ter que ter um dispositivo com antena de 35 metros. Faz algum sentido? Ainda que você não precise usar exatamente os 35 metros, mas você tem que ter um percentual daquela antena. Se for 35, por exemplo, é 2.8 aí, Danilo? É 2.1 aqui, 2.1 dividido... Aqui a gente diz que é de 80 a 15 metros, que a gente chama, né? Faixa de 80 metros, se eu não me engano, é a faixa de 7.000, por aí vai. 7.000 alguma coisa. Eu vou colocar aqui 2.1 mega, né? 2.1 é a sexta. Você vai ter uma antena de 142 metros. Aí você pode pegar esse valor e dividir por 8. 8,571 dividido por 8. Pode usar 1/8 do comprimento de onda. Você vai ter uma antena aí de 17 metros. Com eficiência baixa. Isso aí eu estou tratando de um dipolo, né? É complicado, por isso que é muito complicado. E além disso, o tamanho dos dispositivos, eles têm referência com a frequência de ressonância dele. Com a frequência de ressonância que você está trabalhando, do receptor do transceiver, que alguns são transceivers. Você pode tanto enviar quanto receber. Tá certo? Posso continuar, seu Luiz? Só tem alguma pergunta ainda? Não, senhor. Pronto. Então, veja, onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero passar aqui? Dentro desse, ele vai falar de envelope, que é a forma externa da onda. Não quero tratar de nada disso aqui. Isso aqui também não é interessante. Eu quero pegar uma coisa que eu vi lá para baixo. Pronto. Sistema de modulação SSB, certo? Que é por deslocamento de fase, frequência seletiva e o método de waiver. São sistemas de modulação que podem ser trabalhados. Mas não é isso aqui ainda. Porque aqui vai trabalhar ainda com AM, não é isso que eu quero. Pronto. Achei o que eu queria. Mas antes de começar em QAM, eu preciso tratar desses sistemas SSB, sistema de modulação SSB. Então vamos lá, que meu tempo tá curto. Como a gente tem mais tempo, eu gostaria de dar isso mais detalhado. Então vejam, nesses sistemas, cadê o espectro SSB? Deixa eu pegar aqui do início. Me desculpe estar indo e voltando, porque como foi me dado mais tempo, aqui. No caso de banda lateral simples, a gente viu a banda lateral dupla, e esse daqui é a banda lateral simples. No caso dessa banda lateral simples, que ficaria dessa forma, eu tenho apenas uma, né? Um de cada lado. Lembra que eu tinha dois, agora eu tenho apenas um. Eu tenho LSB e USB, agora eu tenho apenas um. Ou LSB
ou USB. Eu posso trabalhar por deslocamento da fase, eu posso modificar a fase, posso fazer uma filtragem seletiva ou método wafer. No caso de deslocamento da fase, certo? Tem aqui a figura 4.17, que é essa daqui, ó. O que é que ele vai acontecer? Eu tenho aqui o modulador, eu tenho o meu sinal, eu tenho aqui meu cosseno de ômega t, e eu tenho aqui um defasador, tá vendo? Eu vou ter um defasador de menos π sobre 2, ou seja, um defasador de 90 graus. E vou ter no final um sinal SSB, onde ele vai juntar tudo. Então, ele pode simplesmente deslocar essa fase em π sobre 2, que é o deslocamento de fase. Ele pode fazer uma filtragem seletiva. Ele vai colocar o mais usado na geração de sinal, isso aqui é na geração de sinal. É passado por um filtro de corte abrupto para eliminar a banda lateral indesejada. Então, eu vou selecionar a banda. Eu quero tirar uma banda LSB ou USB. Corta uma dessas bandas. E, para a frequência de portador FC muito alta, a razão entre a separação da banda de 600 Hz e a frequência da portadora pode ser demasiadamente pequena e, em consequência, uma transição de 40 dB em amplitude pode ser difícil de alcançar. Nesse caso, um terceiro método, conhecido como o método wafer, faz uso de 12 estágios de modulação de amplitude SSB. Primeira modulação é efetuada com uma frequência de portadora baixa, que o resultante do sinal efetivamente alarga a separação de 2FC1, certo? 4.18 está aqui em cima. A seguir, esse sinal é tratado como um novo sinal de banda baixa que permite, de novo, passar e selecionar, ou melhor, aplicar mais uma vez uma frequência mais elevada de portadora. Então, aqui ele mostra um exemplo. PSD, você está vendo, a densidade espectral de potência. É a densidade de potência que eu estou vendo do meu sinal. Quanto maior for isso, mais energia eu tenho no meu sinal. E aqui eu tenho uma frequência, certo? Ele vai dizer, ó, espectro de potência relativo de uma voz, está aqui, e aqui o espectro USB. Ele vai separar apenas em um dos lados. Eu queria apenas passar por isso, para a gente poder entrar em modulação em amplitude e em quadratura. O QAM. Olha, dada a dificuldade de gerar o SSB com precisão, a modulação em amplitude em quadratura representa uma alternativa. O QAM pode ser gerada com exatidão, sem existência de filtro passa-faixa com corte abrupto. O funcionamento de QAM é baseado na transmissão de 2 sinais de SB com portadora de mesma frequência. Então, tenho 2 sinais de SB, duplos, né? Com uma mesma frequência de portadora, mas em quadratura de fase. Então, eu tenho aqui o quaternal, nós vamos ver. Ou multiplexação em quadratura. Aqui onde vem agora, seu Luiz, a multiplexação. Então, eu tenho o sinal M1 e tenho o sinal M2. Ok? Eu vou pegar esse sinal, tanto 1 como o M2, eu vou passar por ele por um cosseno e vou dar uma defasagem nele. E também vou passar ele por um seno. Vou juntar esses meus 2 sinais, eles vão estar misturados, eu vou somar os 2 sinais, está aqui o QAM, chamado de constelação, né, de 4 polos, quadripolos. Eu vou juntar esses 2 sinais, eu vou multiplexar esse sinal, vou mandar pelo meu canal, para quando ele chegar no meu canal, eu vou ter que separar esse sinal. Veja que aqui eu tinha apenas cosseno e seno. Eu tenho uma defasagem de menos π sobre 2. Vou ter a mesma defasagem de menos π sobre 2, mas agora eu vou ter que aplicar 2 cossenos de ômega C e 2 senos de ômega C. Aonde eu não vou ter mais o M1 e o M2, eu vou ter um sinal recebido X1 e um sinal recebido X2. Em cima disso é passado um filtro passa-faixas, tanto no sinal 1 quanto no sinal 2, para que eu volte ao sinal M1 e eu volte ao sinal M2. Então veja, a quadratura do sinal eu vou multiplexar e depois eu vou demultiplexar meu sinal. Aqui ele vai ser demultiplexado, vai ser feita a operação sobre ele, passar em 2 filtros passa-faixa,
para que eu tenha apenas, por que o filtro passa a faixa? Alguém perguntou por que o filtro ou não? Alguém perguntou não, não foi? Não, ninguém perguntou, mas... Mas por que o filtro passa a faixa? Porque, olha, o meu circuito, ele pode gerar ruídos dentro do meu sinal. E ele gera ruídos dentro do sinal. Então, ele vai gerar ruídos que podem estar dentro da faixa de frequência, mas pode estar também fora da faixa de frequência. Então, eu preciso limpar esse sinal. Como é que eu seleciono somente a faixa de frequências que eu quero, que foi do meu sinal original, do sinal lá que eu mandei, o M1 e o M2? Eu preciso usar um filtro que deixe passar unicamente aquela faixa de frequências que eu preciso, que é o filtro passa-faixa. E as demais faixas, elas serão aniquiladas do meu resultado final. Fui claro ou complicou? Eu fui claro, senhores, ou complicou? Vamos para frente. Tudo bem. Aí, olha, como mostrado na figura 419, as caixas rotuladas de MNP são deslocamento de fase. Isso aí a gente já falou. De cada entrada senoidal. Lembrando que o cosseno está separado do seno por um defasamento de 90 graus, não é isso? Todo mundo lembra disso? Se dois sinais de mesma mensagem, de mensagens em banda base a serem transmitidos M1 e M2 corresponde ao sinal QAM ou FID QAMT, a soma de dois sinais modulados DSB vai ser o seguinte, vai ser o sinal M1, que vai estar com cosseno, e o sinal M2, que vai estar com o seno. Aí, os dois sinais modulados ocupam a mesma banda, eles vão passar pelo mesmo canal, vão ser multiplexados. No entanto, os dois sinais de banda base podem ser separados no receptor por detecção síncrona no mesmo período de tempo, com as duas portadoras locais, caso as duas portadoras locais sejam usadas em quadratura de fase. Ou seja, estou separando a fase delas em menos π sobre 2. Ok? E o que é que ele vai ter? Consideramos a saída do multiplicador x1 no braço superior e no receptor. Eu vou ter x1, que vai ser 2 φ de QAMT, cosseno de ômega CT. Ou seja, o que é que eu vou ter? Eu vou ter M1 mais M1 de T cosseno de 2 ômega CT mais M2 seno de ômega CT. E quem vai ser x2? Vai ser M2 menos M2 cosseno de ômega CT mais M1 cosseno de ômega seno de 2 ômega CT. O que é que ele vai continuar? Assim, dois sinais de banda base, cada um na largura de banda B Hz, podem ser transmitidos simultaneamente em uma largura de banda de 2B, com o uso da transmissão DSB e multiplexação em quadratura. O canal superior também é referido como canal em fase 1, e o canal inferior como o canal em quadratura Q. Os dois sinais M1 e M2 podem ser demodulados separadamente, o que é uma grande vantagem neste caso. O QAM é usado não apenas aqui, mas em muitas outras aplicações. Por isso que eu gostaria de falar sobre eles. Aqui ele vai chegar no M1 e no M2. No caso do demodulador, os dois filtros passa-baixa suprimem os dois sinais modulados por uma portadora de frequência de 2 ômega-C, resultando na primeira saída do modulador, M1 menos M2. Ok? O que acontece? Assim, além do sinal, assim, do desejado sinal M1, também temos um sinal recebido M2, do braço superior do receptor. Um fenômeno semelhante ocorre no braço inferior. Isso chama-se interferência de cocanal, e isso é indesejável. Eu tenho um sinal que está interferindo num outro sinal dentro de um mesmo canal. Ele tem uma interferência de cocanal, então isso deve ser retirado. Aí o que ele coloca? A multiplexação em quadratura é usada em televisão analógica em cores para multiplexar os chamados sinais de crominância. A gente nem tem mais isso, que transportam informações sobre cores. Nesse caso, a sincronização é alcançada com a inserção periódica de uma breve explosão de sinal da portadora, referida como uma explosão de cor no sinal transmitido. A transmissão do televisor digital
por satélite também faz uso de QAM, não apenas a transmissão via satélite digital, mas muitas transmissões via satélite, transmissões de celular em 4G ainda utilizam QAM. Em termos de exigência de largura de banda, SSB é semelhante a QAM, mas temos menos exigente em termos de frequência e fase da portadora e da necessidade de um meio de transmissão sem distorção. Veja, nesse caso, um conceito que vocês devem entender bem é interferência de cocanal. Isso aqui em testes, por exemplo, do uso do 4G, que usava a mesma faixa de frequência de rádio e TV, quando foi implantada a TV digital, na faixa de 700 MHz, também o 4G estava para ser utilizado dentro dessa faixa, foi feito vários testes para saber se não haveria interferência de cocanal, porque estava usando a mesma faixa de frequência, com sinais diferentes. Se isso acontecesse, ia ser complicado de resolver, mas não houve, o que foi uma grande vantagem para a implementação dessas soluções. Deixa eu passar mais para frente, que eu quero passar mais do que a gente usa, que a gente tem mais de visualização no mercado. Uso de VSB na difusão de televisão. Aí não é que é complicado, é porque a gente não vai utilizar. Sincronização da portadora local, faz parte do conteúdo. Multiplexação por divisão de frequência. Isto daqui é importante. Então vamos ver a imagem, para a gente poder entender. Veja, eu tenho uma faixa de frequências que vai de 60 a 108. Neste caso aqui, desse subgrupo, vamos colocar que eu tenho uma faixa de frequências, ok? Que vai de 564 a 3.000, a 3 MHz. Eu tenho 364 kg, a 564, de 564 kHz a 3.084 kHz. Primeiro eu separo esse negócio em subgrupo. Aí eu peguei um subgrupo aqui, que vai de 312 a 552 kHz. Depois eu vou separar um grupo, certo? E vou separar diversos canais de voz. Estou trabalhando com voz. E vou separar diversos canais de voz. E o que é que eu vou fazer com esses canais de voz para poder multiplexar, para tratar aqui que eu estou tratando de multiplexação por divisão de frequência? Veja, para cada canal desse, eu tenho aqui canal de 1 a 12, né, na frequência, o que é que eu posso fazer? Eu poderia usar uma portadora em todos? Sim, mas qual é a solução que o FDM faz? Ele usa subportadoras para cada um desses canais, para depois jogar tudo em um só canal e enviar. Olha, a multiplexação de sinais permite a transmissão de vários sinais no mesmo canal. Vai ser falado mais na frente, né? Mas você pode ler, nós vamos ter ainda multiplexação por divisão do tempo, que é o TDM. Vocês já ouviram falar em TDMA? Só de ouvir falar. Pronto, telefonia móvel, né? Quando começou a telefonia móvel, lembra que era o TDMA? Sim. Então, o que é que ele fazia? Ele pegava várias pessoas que estavam se comunicando ao mesmo tempo e não fazia essa divisão na frequência. Mas usavam todos a mesma frequência, mas eu fazia divisão no tempo. Tu entende, Michel? Todos usavam a mesma frequência, só que cada um era enviado esse sinal em tempos diferentes. Então, eu multiplexava pelo tempo, juntava tudo e enviava pelo mesmo canal. Do outro lado, no receptor, o que eu fazia? Eu ia juntando os sinais que vieram em tempos diferentes. Então, você mandou voz em um tempo, mas mandou uma imagem, um pedaço da imagem em outro canal de tempo. E assim, a cada milissegundo ou microsegundo, ia um pedaço de algum sinal que estava sendo enviado. Assim, eu podia ter 2 ou 3 pessoas falando pelo mesmo canal, era enviado, e lá, isso era reunido
no tempo. Então você tinha um delay. Até que toda a mensagem fosse unida e dividida. Como era a mesma frequência, eu tinha que fazer a divisão no tempo. Tá certo? Eles compartilham o mesmo canal, só que com a divisão no tempo. Em FDM, não. Em FDM, eles compartilham o mesmo canal, no mesmo tempo, só que em frequências diferentes. Então, cada sinal é modulado por uma frequência portadora diferente. Ou seja, são subportadoras. São separadas para evitar sobreposição e interferência dos espectros dos vários sinais modulados. Ou seja, entre uma frequência e outra, eu tenho um espaçozinho entre elas, para que uma não passe sobre a outra e assim eu não tenha eu não tenho o problema de ter interferência de cocanal, uma frequência interferindo em outra frequência. Além dessa divisão entre uma frequência e outra, eu tenho que colocar alguns hertz ali de diferença para que ela possa funcionar bem. Tudo bem até aí? E cada sinal pode usar um tipo distinto de modulação. Um pode usar DSBAC, o outro pode usar AM, o outro pode usar SSB, o outro pode usar VSC. Ele pode usar, outro pode usar modulação em frequência, ou pode usar modulação em fase. Aí vai colocar, o espectro do sinal modulado pode ser separado por uma estreita banda, foi o que eu coloquei, de guarda para evitar interferência e facilitar a separação do sinal no receptor. Quando todos os espectros de sinais modulados são somados, obtém-se um sinal composto, que pode ser considerado como um sinal em banda base, que para a transmissão pode modular uma portadora em radiofrequência. Ou seja, depois de fazer tudo isso em FDM, certo? Eu ainda posso pegar esse sinal todo, colocar em outra portadora maior e enviar, por exemplo, via rádio. Por exemplo, via Wi-Fi. Aí vai colocar no sinal, no receptor, o sinal de entrada é primeiro demodulado pela portadora de RF, para recuperar o sinal de banda base composto. E a seguir é aplicado o filtro passa-faixa para separar todos os sinais modulados. Cada sinal modulado é então demodulado individualmente por uma subportadora apropriada para fornecer os desejados sinais de banda base original. Aí ele vai colocar um exemplo de FDM, sistema de telefonia analógica de longa distância. Era utilizado esse serviço. Nós sabemos que hoje a gente não usa essa telefonia móvel de longa distância, né? Nós utilizamos a telefonia digital. Então, vocês ouviram falar FDM, TDMA, FDMA. Então, você já tem ideia do que significa FDM e TDM. Tudo bem, senhores? Professor. Pode falar. E aquela comunicação dessa empresa, a Nextel? Essa móvel de longa distância? Pode sim, ser enquadrada? Não, ela é móvel de longa distância. Só que a Nextel, para ela poder funcionar, ela utiliza as antenas dela mesma como retransmissoras. Sim. Quando você faz uma comunicação, por exemplo, via celular normal, né? O Nextel não vai usar a mesma rede que a gente usa no celular. Ele vai usar um sistema de comunicação próprio, deles mesmos. É por isso que ele não está em todo lugar. A cobertura dele é pequena. Então, quando você tem a cobertura, por exemplo, da TIM, da Oi, da Vivo, que utiliza o sistema de telefonia, se eu tiver, por exemplo, usando o Vivo, e eu estou me comunicando aqui em João Pessoa, mesmo se eu não estiver vivo, as operadoras que estão aqui, elas são obrigadas, por lei, a fazer a transmissão do sinal da Vivo. Não com a mesma qualidade, mas elas são obrigadas a transmitir nas antenas deles, porque é um sinal, porque aquilo ali é um serviço que ele é concedido, uma concessão dada pelo governo, uma concessão governamental, apesar de ser utilizado por uma empresa privada. A Nextel não, ele não usa isso. Ele usa as antenas dele para fazer uma comunicação interna dele. Você também pode fazer. Se você tem aquele pessoal que tem aquelas rádios
como é que se diz o nome? Rádio de bairro, né? Como é o nome que se dá? É rádio... Meu pai da glória. Rádio local, não. Rádio comunitário. O que é o rádio comunitário? O cara ou passava um fio de poste em poste colocando uma caixinha de som, ou aqueles que tinham um dinheirinho a mais colocavam um transmissor num poste, né? E ficava mandando via rádio. Agora imagine que em vez de um transmissor ele colocasse um transceptor. Ele poderia fazer isso também, usando determinada faixa de frequências, mas só que para fazer isso, ele precisaria de uma concessão da Anatel. Tá certo, senhores? Para que isso pudesse funcionar. Um conceito importante que nós precisamos entender é de SNR. Alguém não sabe o que é SNR? A relação sinal-ruído? Alguém não sabe o que é SNR? Alguém me dá uma luz? Alguém não sabe o que é SNR? Eu não sei o que é SNR. Nem eu. SNR, relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído, ela vai medir a quantidade de sinal. Eu tenho um meio, vamos colocar um meio aí, eu vou botar um cabo de fibra ótica, certo? Eu tenho lá um cabo de fibra ótica, pode ser um cabo coaxial, um cabo de fibra ótica, seja o cabo que você estiver pensando. Ou você está mandando uma mensagem por aquele meio. O SNR ele vai medir a quantidade de sinal em relação ao ruído do meio. É o sinal dividido pelo ruído. Só que isto é medido em dB, 10 log do sinal em relação ao ruído. Como assim? Eu vou tentar abrir aqui o Word para a gente poder ver. Deixa eu abrir aqui para a gente poder mostrar o cálculo. Ou será que eu já encontro na internet? Se eu encontrar na internet é mais fácil, que eu não preciso digitar, a gente ganha tempo, né? Professor. Oi. Estou enviando aí o meu aqui do meu modem ADSL, um exemplo aí, né, que aparece na configuração. Pronto. Se serve aí para... Você mandou para onde? Mandou para o grupo? Aqui no chat aqui Mandou no chat? Ok. Da ok. apresentação aqui. Ok. Pronto. O que você colocou aqui, noise é ruído, sabe? É o ruído. O seu ruído vai de 6 a 14 dB. A atenuação da sua linha é de 16 a 29 dB. E a taxa atual... O que é que significa... Vamos lá. O que é que significa essa taxa atual que você tem aqui? Em 1107 a 16.959 kilobits por segundo. Isso é a velocidade que você vai ter. Velocidade. A velocidade que você... Para fazer... Aqui ele está dando de up e de down, né? Você tem geralmente mais down do que up. Então você tem 16 kilobits por segundo, ou seja, em um segundo você pode baixar até 16, quase 17 mil kilobits. 17 mega, né? Megabytes, né? Não, aqui não é byte, isso aqui é... Bits. Não, aqui é byte mesmo. Porque tá minúsculo. É byte, perdão, desculpe. Eu não byte. vi o i no meio, não. É byte. Para ser bit tem que ser BIT. Ok? Mas o que eu estou interessado aqui é na sua margem de ruído. Eu pergunto a vocês, o que é 6 dB de ruído? O que é 6 dB de ruído? Quem podia me ajudar para a gente poder terminar a aula? Eu mostro oscilação sinal ruído na quinta-feira, para a gente poder... Quinta-feira não, quinta-feira vocês têm o exercício, né? Mas vamos lá. Alguém lembra? Não? Olha, a cada 3 dB eu perco quanto? Eu perco quanto do sinal a cada 3 dB? Não é metade? Com 6 dB, como o Larson falou, eu vou ter apenas um quarto, 25% do sinal. Tá certo? Isso em up. Se eu tiver atenuação
da sua linha, a atuação da sua linha é de 16 dB. Ah, mas professor, isso é muito. Não é não. Porque até 29 dB, o significa o seguinte, o que é 29 dB? Em 27 dB, o sinal ele é 500 vezes menor do que aquilo que ele foi transmitido. Então, se eu tiver uma transmissão, por exemplo, de uma atenuação de 30 dB, de 27 dB, eu tenho uma queda de 500 vezes esse valor. Numa queda de 30 dB, eu tenho uma queda de 1000 vezes. Então, eu vou ter um valor 1000 vezes menor do que aquilo que eu estou tratando. Mas isso ainda não é ruim. Está entendendo, Michel? Isso ainda é aceitável. Sim, sim. Isso, nesse caso, ainda é aceitável. Eu queria perguntar a vocês, além dessa relação, eu queria mostrar hoje, mas não vai dar mais, o tempo está corrido, né? Dessa relação sinal-ruído. Que a relação sinal-ruído nada mais é que tenha. Nada mais é do que a potência que eu tenho, nós vamos ver o PCM, né? Mas a potência que eu tenho no meu meio pelo ruído que aparece no meu meio. Então essa é a relação sinal-ruído, só que isso é visto em dB. Então quanto maior foi a relação sinal-ruído, melhor é o sinal. Então se eu tiver um meio que tiver uma relação sinal-ruído, por exemplo, de 30 dB, significa que meu sinal é muito maior do que o meu ruído. Então, aquele meio tem uma relação sinal-ruído muito boa. O de menos 29 dB, de menos 30 dB. Então, quanto maior for minha relação sinal-ruído, menor é o meu ruído em relação ao sinal. Tudo bem até aí? Eu não sei se aqui tem. Esse que eu queria mostrar, mas eu vou pegar direitinho, porque dessa parte de relação sinal-ruído está mais na frente do material, mas eu queria dar logo para vocês, quando eu falar, vocês irem lembrando, a gente ir repetindo e vocês irem absorvendo. Mas infelizmente eu não estou encontrando aqui. É uma pena. Sobre os exercícios de quinta-feira. Danilo, tu vai poder estar lá, Danilo? Vou sim, professor. Oh, Danilo, eu não te cortou, Danilo. Você podia repetir? Você vai poder estar lá, meu irmão, na quinta-feira? Positivo. Positivo. Os alunos têm condições de estarem lá quinta-feira. Vou mandar uma mensagem agora para o Leandro, informando que vocês vão precisar do laboratório e vão fazer aqueles 2 projetos, tá certo? No caso é o do filtro lá, né, professor? O do filtro e o do oscilador. Só que o oscilador, vocês vão precisar ter como é o nome? Um indutor, né? Que a gente viu semana passada. Isso. Pronto. Até o Gladson disse que poderia conseguir também. Vou parar só a gravação agora, para a gente continuar conversando.